Naquela manhã, o sol ainda lutava para vencer a névoa que cobria o complexo do Alemão. O morro parecia suspenso entre dois mundos, o da rotina das famílias e o da tensão que pairava no ar como um fio elétrico prestes a se romper. Entre vielas e becos estreitos, os sons se misturavam. Crianças indo para a escola, rádios ligados e o murmúrio de quem vivia à beira do medo. Rafael caminhava rápido, cabeça baixa, o capuz cobrindo parte do rosto. Tinha apenas 23 anos, mas carregava nos olhos o peso de quem já viu demais. Por fora, parecia apenas mais um jovem com a mochila jogada nas costas. Por dentro, carregava a culpa e a dúvida de um passado recente. Durante anos, ele havia sido olheiro para um grupo local. Não por ambição, mas porque parecia não haver escolha. Cresceu ouvindo tiros, e para ele, o uniforme preto do BOPE era o símbolo do fim. Mas naquele dia, algo estava diferente. A comunidade falava sobre uma operação de presença na Penha. Não uma invasão, mas uma ação, de aproximação com projetos sociais. Para muitos, aquilo parecia uma farsa. Para Rafael, era uma ameaça. Ele havia prometido à mãe que sairia daquele mundo, mas a sombra das escolhas antigas ainda o seguia. Quando desceu pela escadaria da rua Joaquim Queiroz, ouviu os primeiros barulhos de sirenes ecoando ao longe. Não eram rajadas, nem gritos, apenas motores pesados e ordens secas transmitidas por rádio. O som o fez congelar. Instintivamente correu por entre as casas, o coração disparado. No miti alto, podia ver o reflexo do sol nos capacetes, homens subindo com cautela. O medo antigo voltou como um soco no estômago. Rafael se escondeu atrás de um muro. Respirava rápido, o suor escorrendo. Lembrou da mãe, de como ela dizia: "Filho, ainda dá tempo de mudar." Mas mudar parecia algo que só acontecia nas histórias. Até aquele instante. Os passos pesados se aproximaram. Ele ouviu vozes. "Setor limpo. Segue para a próxima viela." Uma mão tocou seu ombro. O reflexo foi se encolher. As mãos erguidas, a voz trêmula. "Eu não tô armado, senhor." O homem à sua frente usava o uniforme preto do BOPE, colete pesado, olhar firme. Rafael esperou o grito, a humilhação, o fim. Mas o policial apenas disse, num tom inesperadamente calmo: "Ninguém falou que você tava, relaxa." Houve um silêncio curto, como se o tempo parasse. O rádio chiava, mas o olhar do policial permaneceu fixo nele. Não o de quem enxerga um inimigo, mas o de quem reconhece um espelho. "Qual teu nome?" perguntou. "Rafael." Hesitou. "Rafael, senhor." O homem assentiu. "Rafael. Tenho um sobrinho com esse nome. Você mora aqui há muito tempo?" Ele respondeu com a voz baixa. "Desde sempre." O policial parecia medir cada palavra antes de falar. "Escuta, não vim aqui para te prender. Hoje é outro tipo de operação. Tamo aqui para conversar, para mostrar que o morro não é inimigo. Mas você parece com medo. Por quê?" Rafael não sabia o que dizer. Tudo o que aprendera sobre a polícia se baseava no medo. "Porque o senhor usa esse uniforme?" respondeu com sinceridade amarga. O homem respirou fundo. "Entendo. Já vi esse medo nos olhos de muita gente, mas nem sempre foi assim. Um dia eu também tive medo, de mim mesmo." Aquela frase ficou pairando entre eles. Rafael não entendeu. O policial se abaixou um pouco, olhando-o de perto. "Eu era como você. Cresci aqui na Penha. Entrei pro BOPE achando que ia mudar o mundo, mas percebi que o mundo muda primeiro dentro da gente. Se a gente não muda por dentro, só troca de lado no mesmo problema." O rádio chiou de novo, chamando por Capitão Nascimento, Setor 2. O policial, o capitão, respondeu rápido: "Em posição, aguardem." Depois, voltou-se para Rafael. "Sabe, eu perdi amigos, perdi tempo, quase perdi minha alma. E tudo começou porque ninguém me ensinou a enxergar valor em mim mesmo. Não quero que isso aconteça com você." Rafael, ainda encostado no muro, sentiu algo diferente. Não era medo, era vergonha. Pela primeira vez, alguém olhava para ele não como ameaça, mas como ser humano. "O senhor fala isso porque não sabe o que é viver aqui."
O capitão respondeu: Sei, já vivi, e é por isso que voltei. Não para caçar, mas para reconstruir. Lá em cima, outro grupo de policiais conversava com moradores, recolhendo brinquedos doados e caixas de alimentos. A cena contrastava com as memórias que Rafael guardava daquelas fardas. Por que o senhor está me dizendo isso? Perguntou. O capitão respondeu com simplicidade. Porque talvez ninguém tenha dito para você. Antes, você ainda pode ser alguém diferente. Aquela frase atravessou Rafael como um disparo silencioso. Durante anos, ouviu ordens, ameaças e insultos. Nunca palavras de fé. Sentiu um nó na garganta, uma vontade estranha de chorar, mas conteve. O capitão o olhou mais uma vez e disse: Vai para casa, Rafael. Hoje ninguém vai te levar. Mas se amanhã quiser mudar de verdade, procura o projeto que a gente está montando na quadra da Penha. Vai ter curso, vai ter trabalho, vai ter gente disposta a te ouvir. É só aparecer. O policial se afastou devagar, voltando à equipe. Rafael ficou parado, olhando aquele homem desaparecer entre os becos. As vozes dos rádios ecoavam, os motores se distanciavam e o morro voltava a respirar. Nos dias seguintes, o encontro não saiu da cabeça dele. Tentou voltar à rotina, mas algo não encaixava mais. As conversas na esquina, as risadas nervosas, o medo constante, tudo parecia menor. À noite, deitado na cama simples da mãe, lembrava das palavras: Você ainda pode ser alguém diferente. 2 semanas depois, ouviu no rádio comunitário o anúncio: Projeto Nova Direção. Cursos gratuitos de eletricista, mecânica e esportes na quadra da Penha, apoio do BOP e organizações locais. O nome do projeto o fez sorrir. Nova Direção. Parecia um sinal. No dia da inauguração, o sol batia forte sobre a quadra. Crianças corriam, voluntários montavam barracas de alimentação. No canto, Rafael viu o mesmo homem, sem colete, de camiseta e boné, ajudando a carregar caixas. O capitão o notou de longe e acenou. Rafael ficou paralisado por um instante, depois respirou fundo e caminhou até ele. Não achei que você viria, disse o capitão estendendo a mão. Nem eu, respondeu Rafael, apertando-a. Mas eu precisava ver se era verdade. O homem sorriu. A verdade é o que a gente constrói, passo a passo. A partir dali, Rafael começou a participar das atividades. No início, calado, observando. Depois, foi se envolvendo. Descobriu talento com ferramentas, ajudando a consertar o gerador da quadra. Ganhou um pequeno salário, depois uma bolsa para curso técnico. Aos poucos, a confiança foi substituindo o medo. Certo dia, durante uma roda de conversa com jovens da comunidade, o capitão contou sua própria história, de como quase se perdeu na arrogância e de como decidiu transformar o uniforme em ponte, não muro. Rafael ouviu em silêncio, sentindo cada palavra como se fosse sobre ele. Quando terminou, o capitão olhou para o grupo e perguntou: Quem aqui acredita que pode mudar sua própria história? Poucos levantaram a mão, mas Rafael levantou. E naquele gesto simples, algo se quebrou e algo se construiu. Meses se passaram. Rafael agora era monitor voluntário do projeto. Ajudava crianças a fazer lições, ensinava a montar circuitos simples de energia solar. O mesmo lugar onde antes via medo, agora era sinônimo de recomeço. Uma tarde chovia forte quando ele avistou um garoto de uns 13 anos, de capuz, parado na entrada da quadra. O menino olhava desconfiado, pronto para correr a qualquer som de sirene. Rafael se aproximou e perguntou: Tá tudo bem, irmão? O garoto respondeu: Só tô olhando. Rafael sorriu. Então entra. Aqui ninguém precisa se esconder. Enquanto o menino caminhava hesitante para dentro, Rafael olhou o céu cinzento e lembrou da frase do capitão naquele beco: Você ainda pode ser alguém diferente. Agora ele entendia. Não era sobre sair do morro. Era sobre mudar por dentro, onde ninguém mais via. Naquele mesmo dia, o capitão apareceu novamente na quadra.
Trazia nas mãos um jornal com uma matéria: Projeto Nova Direção transforma comunidades do Alemão e da Penha. Ele entregou o jornal a Rafael e disse: "Olha só aonde a gente chegou." Rafael riu sem acreditar. "Nunca pensei que meu nome fosse aparecer num jornal por algo bom." O capitão respondeu: "Quando a gente muda de propósito, o mundo muda de olhar." O tempo passou. As ações se multiplicaram e o projeto se tornou referência. Rafael passou a visitar escolas contando sua história, falava do medo, da culpa, da chance que recebeu. Mas o momento que mais emocionava as pessoas era quando ele lembrava daquela frase simples, dita por um homem que poderia ter passado direto, mas escolheu parar e conversar. "Um dia eu estava escondido, esperando o pior, e um policial olhou para mim e disse que eu podia ser alguém diferente. Hoje eu acredito nisso. Se ele não tivesse dito aquelas palavras, talvez eu nem estivesse aqui." Às vezes, mudar o destino de alguém é só questão de olhar com humanidade. As palmas que vinham depois não eram apenas para ele, mas para todos que encontraram coragem de mudar. No final de cada palestra, Rafael encerrava sempre da mesma forma: "Se essa história te tocou, compartilha. Fala dela para alguém que ainda acha que não tem saída. Porque a esperança mora onde a gente menos espera, até mesmo nas palavras de quem a gente jurava temer. E se você acredita que o bem pode começar num gesto simples, curte, comenta e se inscreve para continuar ouvindo histórias de quem escolheu recomeçar." E enquanto o sol voltava a brilhar sobre o complexo do Alemão e a Penha, o som das crianças brincando misturava-se ao eco distante das sirenes. Não mais como sinal de medo, mas como lembrança de que o barulho da mudança pode nascer no silêncio de uma única frase. Às vezes, as maiores batalhas não são travadas com armas, mas com palavras que alcançam o coração certo, no momento certo. Rafael descobriu que mudar o mundo não é sobre força, é sobre coragem para escolher um caminho diferente, mesmo quando tudo parece contra. Hoje, aquele jovem que vivia com medo nas vielas do Alemão é o mesmo que ensina esperança nas ruas onde cresceu. E tudo começou com uma frase, uma simples frase dita por alguém que escolheu ver o ser humano antes do erro. Se essa história tocou você, se acredita que ainda existe bondade onde menos se espera, deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim, mais pessoas vão conhecer histórias como a do Rafael. Histórias que provam que o bem ainda resiste e que a mudança pode começar num único gesto. E nos comentários conta pra gente: qual foi a palavra que mudou a sua vida?